Você sabia que só de olhar o formato do seu corpo é possível saber como você pensa, sente e age? Mesmo que você não se recorde do que aconteceu na sua infância, não tem problema. Sabe por quê? Porque a sua história está escrita no seu corpo. Eu preparei uma apresentação para a gente se aprofundar ainda mais nesse autoconhecimento. Vamos lá? Começa aqui. O teu corpo conta a sua história. Nessa imagem dá para ver várias mulheres, cada uma tem um formato de corpo. Em comum, muitas delas estão acima do peso, tem algumas gordurinhas ali. E só de olhar você percebe que tem gordura que é mais macia e tem gordura que é mais densa, mais rígida, tá? E também você consegue analisar que tem mulheres que têm os ombros mais largos, quadris mais estreitos, então, tudo isso tem uma história, tem um significado. Quando a gente compra um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, ele vem ali com um manual de instrução. Para quê? Para a gente saber como é que deve ser o uso, o manuseio. Então, por exemplo, você compra uma máquina de lavar, a primeira coisa que você vai analisar ali no manual de instrução é se é 110, 220, certo? A partir daí, você vai começar a analisar os botões. Para que serve? Ah, isso aqui é uma lavagem para roupa branca, essa é para roupas coloridas, roupas de cama, lavagem de todo o ciclo da própria máquina para que ela seja limpa. Então, tem todas as informações necessárias para que você use a máquina da melhor forma possível, para que ela tenha um tempo de vida útil aí bem longa, certo? Só que a gente não vem com esse manual de instrução. Na verdade, a gente até tem esse manual, só que inconsciente, só que muitas vezes a gente não sabe, não tem acesso. Nosso corpo mostra se a gente gosta de abraço, se a gente não gosta de contato físico, ele mostra, mas às vezes a gente não sabe interpretar, mas que o corpo mostra, isso ele mostra. Então, só de olhar o formato do corpo dá para saber qual a vocação, o talento que a pessoa tem. Se é uma pessoa muito criativa, se ela domina mais essa área de comunicação, fala com habilidade, se é uma pessoa que gosta de negociar, estar à frente ali da situação, tem facilidade para delegar, entende, essa aqui é uma pessoa mais criativa, esse trabalho é para você, você é mais comunicativa, você é mais planejadora, então ela tem essa facilidade. Tem pessoas que nasceram para planejar, para ficar nos bastidores, não gostam de holofote, não gostam de holofote. Tem pessoas que tem pessoas que nasceram para planejar, gostam de bastidores, não gostam de jeito nenhum de ficar à frente, de improviso, preferem mais a segurança de fazer algo com calma, de revisar e só depois apresentar. E tem pessoas também que nasceram para brilhar, gostam de estar à frente, no palco, competindo, e de preferência ficando, claro, em primeiro lugar. Então, tudo isso a gente consegue identificar no formato do corpo. Agora, se eu te perguntar, você se lembra da sua infância? Eu posso fazer algumas perguntas? O que você sentiu quando você experimentou o leite da sua mãe pela primeira vez? Como é que foi sugar o leite? Foi uma sensação boa? Foi difícil? Não lembra? Ok, vamos para a próxima. Como que foi para você começar a engatinhar? Foi fácil? Foi gostoso? Quando você começou a engatinhar, você podia ir para qualquer lugar? Ou tinha alguém que sempre limitava? Não, você, peraí, volta para cá, não pode ir para muito longe, não, porque eu não tenho condicionamento para sair correndo atrás de criança. Então, só nesse quadradinho aqui. Foi assim? Ou não? Você pôde engatinhar para onde você queria? Você lembra? Também não? Ok. Então me conta como é que foi dar os primeiros passinhos. A mamãe deixou você desbravar o mundão? Você pôde andar para onde você queria? Ou não? Não lembra? Hum, Mas não tem problema, sabe por quê? Porque está escrito no seu corpo. Olha só, aqui tem o hipocampo e desse outro lado a amígdala cerebral. Essa aqui está o cérebro, tá? Mas vamos supor que seja a memória. Até os 5 anos de idade, segundo os estudos,
a gente não lembra da nossa infância, porque vem aqui, ó, para a amígdala cerebral. Amígdala não é essa amígdala da garganta, tá? Amígdala é só um nome porque tem o formato de uma amêndoa. Então, na amígdala cerebral, está armazenado a nossa infância até os 5 anos. Então, tem muita coisa lá. A partir dos 5, aí vem para o hipocampo. É como se fosse uma biblioteca, você, ai, professora da primeira série, aí você vai lá, ah, lembrei, a professora Kátia, nossa, a professora é tão simpática, tão legal, na primeira série eu conheci, ai, o Joãozinho, ele era tão bonitinho, tão engraçadinho. Você lembra com facilidade porque está ali na sua mente consciente. A amígdala cerebral está ali, ó, trancada, 7 chaves. Você vai ter acesso? Vai, mas só em caso hipnótico. Caso contrário, não. Por quê? Porque é uma forma de te proteger. A gente passa por muitos traumas e traumatizações na nossa primeira infância, até os 7 anos. E depois a gente repete a nossa programação, ou seja, essa programação que foi feita é um ciclo repetitivo. A sua mente molda o seu corpo. Então, do período da gestação até os 7 anos, a gente passa por 3 fases: oral, anal e genital, e 5 etapas de desenvolvimento. Os nomes, eles chocam. Então, vamos lá. Primeiro, período da gestação, esquizoide. Nasceu, passa para a fase oral. Depois, o psicopata. Esse psicopata é traço de caráter, não é o que mata, é só traço de caráter. Depois é o masoquista, que também não é o que gosta de sofrer, é só um traço de caráter. E por fim, o rígido. Durante esse processo, dependendo do que a gente entende de traumatizações, a nossa mente vai formatando o nosso corpo. Por isso que tem pessoas que são bem magras, altas, com ossos aparentes. Tem pessoas que são mais redondinhas. Sabe aquela pessoa que você gosta de abraçar, gosta de estar perto? São pessoas acolhedoras. Tem pessoas que são mais triangulares, ou seja, tem o ombro mais largo que o quadril, pessoas que têm um formato mais quadrado, é como se fossem cofres. E também tem pessoas que têm o corpo mais violão, que são os corpos mais violão também, tá? Então são 5 formatos de corpo. Todos nós passamos pelas 5 etapas de desenvolvimento. A diferença é a quantidade de traumatizações que cada um viveu nesse período de 0 a 7 anos que moldou o nosso formato de corpo. Então, vamos entender a diferença de trauma e traumatização. Então, vamos supor, o trauma é o mesmo, a traumatização não. Então, vamos supor esse acidente de carro. Então, tem 2 pessoas dirigindo, vamos supor 2 homens dirigindo, e eles batem ali de frente, tá? O trauma foi o mesmo, os dois bateram, certo? Agora acontece que dali eles foram hospitalizados, depois receberam alta. Um voltou a dirigir tranquilamente, o outro não. O outro ficou traumatizado. Então, na nossa vida é assim. Então, na fase oral, por exemplo, o bebezinho, ele chora porque está com incômodo, a etiquetinha, o bichinho picou ele. A mãe que vai lá, dá peito, dá banho, faz tudo por essa criança, não consegue atender a necessidade que essa criança está pedindo naquele momento, que era coçar onde o bichinho picou, tirar a etiquetinha, não atendeu essa necessidade. Pode gerar uma traumatização. Teve um trauma, pode gerar, mas isso não depende da mãe, é da interpretação da criança. Então, se a criança entendeu que naquele momento ela foi abandonada porque a necessidade não foi atendida, ela passa a adquirir um formato de corpo mais redondinho, para ela não ficar sozinha. Então, quando você vê aquele bebezinho todo gordinho, não dá vontade de pegar, apertar, morder? Essa é a necessidade do traço ali, daquele oral. Ele quer que pegue ele no colo, ele não quer ficar sozinho. Por isso ele adquire uma habilidade nata de comunicação. Então, porque a comunicação, a única forma de se comunicar naquela fase era através do choro. E quando cresce, olha que legal, a pessoa vai falar assim: ai, que vontade de comer uma coisa diferente. Aí quem tá perto fala: ai, o quê? Não sei. É justamente porque o bebezinho não sabia. Então, vê a programação, como ela se repete, a pessoa quer comer algo diferente, mas não sabe o que. Lá na infância, ela estava com incômodo, a mãe estava lá querendo saber o que que era, mas ela não conseguia explicar para a mãe o que que era, ela só entendia que tinha um incômodo. É a mesma coisa, que vai acontecer na vida adulta, é só uma programação que se repete.
Agora, como que esse conhecimento chegou até aqui, né? Vamos entender. É científico? É bruxaria? Como é que é isso? É científico. Tudo começou com Freud. Freud, ele atendia os pacientes dele e aí o William Reich, tá? Ele começou a analisar que tinham pacientes que se curavam rapidamente, que seguiam a vida, que resolviam aquele trauma e vida que segue, né? Que era uma maravilha. Só que tinha pacientes que às vezes até melhorava, só que em determinado momento voltava a ser o que era. E tinha aqueles também que não melhoravam de jeito nenhum. E aí ele começou a fazer perguntas: será que o formato do corpo tem a ver com essas questões que as pessoas trazem? E ele começou a perceber que os formatos, muitas pessoas tinham as mesmas queixas, as mesmas reclamações. Então ele começou a trabalhar com essas hipóteses. E ele percebia também, além do formato do corpo, como a pessoa se portava, se ela se inclinava muito para frente, muito para trás, a forma que ela se posicionava, se era com as pernas abertas, se era escorando mais numa perna do que em outra. Então, tudo isso fez parte do estudo de Wilhelm Reich. E aí ele criou, ele escreveu esse livro, Análise do Caráter, tá? E mais tarde, Alexander Lowen também pegou esse conhecimento e criou a bioenergética, que tem tudo a ver também com os traços de caráter. Lembra que eu falei dos cinco? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido. Todos nós temos os cinco. A diferença é a quantidade que cada um tem devido às traumatizações que a gente viveu lá do período da gestação até mais ou menos os 7 anos. Agora você pode falar assim: ah, mas não tem nada a ver porque o formato de corpo tem a ver com genética. E eu digo que não tem a ver com genética. Sabe por quê? A genética ela é responsável pelo nosso tipo sanguíneo, pela cor dos nossos olhos, cor dos cabelos, se é cacheado, se é liso, tudo isso é genética. É a cor da pele, a nossa altura. Agora, o nosso formato de corpo não, o formato do corpo não tem a ver com a genética, e sim com o fenótipo, ou seja, com o ambiente que a gente vive. Nesse GIF aqui, ó, tem dois pares de gêmeos. Dá para ver que são muito parecidos, mas se colocasse eles com roupa de ginástica, por exemplo, a gente conseguiria ver a diferença do formato de corpo. Então, um, com certeza, vai ser mais acinturado, o outro vai ter o ombro mais largo. Então, tudo isso tem uma explicação com base na infância. Então, quem se sentiu mais manipulado na infância? Quem se sentiu mais abandonado? Quem se sentiu mais humilhado, mais rejeitado, mais excluído, traído? Então, dá para ver essas nuances na hora de analisar os gêmeos. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sou gêmea idêntica, univitelina. Então, olhando o formato do meu corpo e da minha irmã, tem muita diferença. Embora a gente seja parecidas, né? Univitelinas, mas se olhar o formato do rosto é diferente, o formato, eu tenho o ombro mais largo que ela, eu sou mais acinturada que ela, entende? Ela tem um formato mais, ela tem as bochechas mais salientes, ela tem um formato de corpo com mais redondo, né? Embora seja mais quadrada a parte da cintura, então tem diferenças. Então isso mostra que as traumatizações que eu tive foram diferentes das dela. As fases foram diferentes. Então, na fase oral, ela teve mais traumatizações do que eu, mas na fase genital, na fase anal, aliás, que é a do masoquista, do psicopata, eu tive mais. Então, a gente consegue analisar e a gente brinca muito com isso, fala, olha só que interessante, as habilidades que você tem são diferentes das minhas, por causa das nossas traumatizações. Então, o nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente tem uma dor muito grande, a gente tem 5 feridas emocionais. Quais são elas? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição, troca ou exclusão. Então, para a gente lidar com essa ferida que dói demais, então a ferida da rejeição, essa criança ganha muita criatividade. Então, toda vez que ela se sente rejeitada, ela vai para o mundo das ideias e ali ela cria o mundo que ela quiser. Toda vez que a criança se sente abandonada, ela se
ela se comunica muito bem para não ficar sozinha, porque a maior ferida é o abandono. Então, para não ser abandonada, ela conversa para que as pessoas fiquem perto dela. Então, ela usa humor, ela brinca, ela diverte para que as pessoas fiquem juntinhas dela. O terceiro traço é a manipulação. Então, para que a pessoa não seja manipulada, ela adquire o quê? Essa facilidade de negociação. Então, a vida dela vai ser a base de troca. Se eu der isso, você me dá aquilo, e se você fizer um contrato com essa pessoa, tem que estar muito especificado, porque ser passado para trás é uma dor muito grande para esse traço. O quarto é a humilhação. Então, para que essa pessoa não seja humilhada, ela adquire um planejamento, um perfeccionismo muito grande, porque antes de entregar algo, ela tem que ter certeza que está tudo certo, porque ela não quer ser exposta, ela não quer ser humilhada. E o último traço, rígido, também é muito perfeccionista e ele gosta de competir e ser o primeiro, claro. Então, na fase ali do traço, ele se sentiu num triângulo amoroso. O menino ele é apaixonado pela mãe, só que nesse triângulo o pai fica com a mãe, então ele perde. Né? É o complexo de Édipo. E a menina se apaixona pelo pai. E a mesma coisa, nesse triângulo, ela é a ponta mais fraca, ela perde. Então, com isso, o corpo adquire um formato mais simétrico, justamente para competir, para que numa próxima competição ela não seja a ponta mais fraca, ela consiga ganhar. Nosso corpo é muito inteligente, né? Então, eu e minha irmã, crianças, e aqui a gente adultas. Então, só esse formato de rosto dá para ver, ó. Minha testa é mais reta, a dela é mais proeminente. As bochechas. Bochecha a gente tem bastante. Formato da boca é diferente, tá? Os meus dentes sempre foram mais alinhados, ela tinha alguns dentes tortos, então isso já mostra que houve traumatização ali para ela na fase anal, que é o do masoquista, que é onde morde muito, sabe? Range muito a boca, os dentes. Então dá para saber até a fase. Você olhando o formato do corpo, você identifica, essa foi a fase tal, essa é a fase tal. Ah, entendi, tem mais habilidade aqui, tem mais habilidade ali. É muito legal. E um filme muito bacana para entender profundamente os traços de caráter é o filme Divertidamente. Só que no filme não está falando em traços de caráter nem nesses palavrões que eu disse, né? Então lá eles falam em emoções. Então esse magrinho aqui é o medo, que é o esquizoide. Essa azulzinha é a tristeza no filme, que é o traço oral. Essa de vestidinho verde, aqui no filme, é a alegria. Nos traços de caráter, é a psicopata. Esse vermelhinho aqui é a raiva. Nos traços de caráter, é a masoca, que segura, segura, segura. Tem hora que implode nele mesmo e tem hora que explode. Então, sai descontando em todo mundo. E aqui, a última é a nojinho no filme e é o traço de caráter rígido, que gosta de brilhar, de se mostrar, de aparecer. É a rígida. Como é que funciona a análise corporal? Aqui eu coloquei a imagem de uma mulher de biquíni para você ver o formato do corpo, mas não é de biquíni não a análise, tá? Você vai ficar com roupa de academia. O formato do rosto mostra como você pensa. Os olhos, como é que você enxerga? Tem um olhar, gente, que é muito interessante, que a pessoa passa muita sensualidade. E aí ela vai ter problema, muitas vezes, de pessoas acharem que ela está cantando, que ela está se insinuando para alguém. Mas é o olhar que é muito sexy, sabe? Mas ela não percebe, ela não sabe disso. Então, por exemplo, ela pede, ai, você pode me ver um copo d'água? Aí a pessoa já olha assim, tá me dando mole. Mas é um jeito, a partir do momento que você entende que você tem um olhar mais sexy, então você consegue trabalhar isso para que use a seu favor. Quando você tiver interesse em seduzir, beleza, mas se não tiver, você consegue trabalhar esse olhar para que a outra pessoa não pense que você está interessada nela. A boca mostra como você se comunica. Quando eu faço a mentoria para as pessoas gravarem vídeos com facilidade, eu trabalho muito essa região do rosto. Por quê? O olhar, ele precisa conectar.
com a pessoa. E a boca mostra muito bem se a pessoa tem facilidade de comunicação, se é uma boca mais travada, se tem dificuldade ou não. Então a gente trabalha muito essa questão do rosto. O tronco também, porque o tronco é como você se posiciona. Como é que as pessoas te enxergam? Elas acham que você é metido, que você é uma pessoa independente, uma pessoa que não precisa de ninguém, ninguém te oferece ajuda, ou você é uma pessoa que as pessoas sempre estão querendo ajudar porque você passa uma imagem de vulnerabilidade. As pessoas estão ali sempre perguntando: você quer ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? Como é que você, que impressão que você passa para as pessoas? E o tronco, ele mostra isso. O quadril, ele vai trazer informações sobre como é que você reage às adversidades da vida. E as pernas, como você caminha para a vida. Depois de analisar todo o formato do corpo, vai sair um gráfico como esse. E através desse gráfico, eu vou te explicar como você funciona no recurso e na dor também. Se você não está no recurso, você está na dor. E dor não necessariamente dói. Então, por exemplo, se a pessoa precisa ficar sozinha, e ela não fica, ela está sempre com pessoas, ela não vai chegar a doer, mas ela vai ficar tão irritada que ela vai começar a dar patada nas pessoas, ela vai ser cínica, sarcástica, então tudo isso machuca os outros. Então, quando ela percebe, ela sabe como ela funciona, então ela fala, opa, preciso ficar sozinha, não tá legal. E aí ela mesma vai e busca ficar sozinha para desconectar, para processar tudo que está acontecendo dentro dela. Agora, se ela convive com uma pessoa que prefere não, gosta e precisa estar com pessoas, muitas vezes pode ser que não entenda essa necessidade do outro de estar sozinho. Vai achar, tipo assim, puxa vida, prefere ficar sozinho do que comigo, qual que é o meu problema? Por que que não fica comigo? Sendo que, na verdade, são formas diferentes de funcionar. Então, esse gráfico aqui, esse gráfico, inclusive, é o meu, tá? Dá para ver que esse primeiro traço, que é o esquizoide, tem um pouco menos, e esse rígido também é um pouco menos. Mas, de forma geral, eu sou uma pessoa distribuída. O que que isso significa? É como se eu tivesse a mesma quantidade dos cinco. Mas você pode estar falando, ah, mas esse azul tá menos. Tá menos. Só que a área de mielinização do traço, que é a região da cabeça e olhos, foi aonde eu obtive mais nota, mais pontuação. Então, minha cabeça, ela não para, ela trabalha, trabalha, trabalha. Então, esse traço é potencializado porque é a área de mielina. Então, só para entender, né? Tá? Estou aprofundando até mais do que eu gostaria, mas vamos lá. Quando o bebezinho nasce, ele nasce todo molinho, pescocinho. É como se fosse um tubo, um cano, um fio desencapado. Então, conforme vai vindo essa mielinização, esse fio vai encapando e aí o pescocinho vai ficando durinho. Então, a criança vai adquirindo sensações. A mielinização do esquizoide acontece na barriga. Então, conforme está mielinizando, essas traumatizações que a criança sente é a programação que vai sendo ó, mielinizado, está registrado, está programado. Então, na área de mielinização do traço, meu foi mais na região da cabeça e olhos, que é a região do esquizoide. Então, por isso, embora eu tenha menos, eu tenho muito, entende? Então, não, por isso que o analista ele tem que ter um olhar muito é, que analisa detalhes, porque pode dar uma devolutiva errada e aí a pessoa fala assim, não, mas não tem nada a ver comigo. Eu tive que fazer 4 cursos para fazer sentido a devolutiva, porque a primeira que fizeram comigo, eu fiz a pergunta, mas esse traço aqui é o que tem menos, mas é o que eu uso mais. Aí a pessoa falou assim, não, não é possível, a senhora está enganada. Eu falei, não, não estou não. Aí eu fui buscar outros cursos, inclusive um internacional, e aí eu entendi esse detalhe que faz toda a diferença. Depende da área que foi melinizada. Então, por exemplo, vamos supor que eu e minha irmã tivéssemos o mesmo gráfico, esse aqui. Aí as pessoas poderiam falar, ah, então vocês são iguais. Não, sabe por quê? Porque, por exemplo, esse esquizoide, se a melinização foi no rosto, eu tenho mais pontuação no rosto, eu funciono de uma forma. Mas se eu tiver esse esquizoide na perna, é diferente. E ela tiver na cabeça, a gente vai funcionar diferente. A cabeça dela não para em compensação nas pernas, ela vai ser uma pessoa que sempre vai buscar fazer as coisas com mais facilidade, mais criatividade, entende? Então depende aonde que foi melinizado o traço, aí que dá a diferença. Por isso que eu separo em partes, eu dou uma avaliação completa e depois eu separo em partes, e aí conforme eu vou separando, no final eu falo assim, bom, agora você pode trazer uma questão que aconteceu ou está acontecendo na sua vida que você queira que seu corpo explique. Aí a pessoa fica assim,
Ah, mas você já explicou tudo, eu tirei todas as dúvidas. Por quê? Porque conforme a gente vai passando de traço em traço, a pessoa já vai ali esclarecendo o que acontece com ela no trabalho, na vida pessoal, relacionamento, com a sócia, com os filhos, e aí ela vai entendendo como é que ela funciona e o que que ela pode fazer para virar a chave e ter uma vida mais leve. Esse gráfico aqui, ah, tá, um detalhe. Quem tem o gráfico distribuído, como o meu, se eu não souber o que eu quero da vida, se eu não tiver objetivo, é como se eu tivesse 5 Cíntias na minha cabeça de braços cruzados. Ninguém quer fazer nada porque não sabe o que é para fazer. Diferente desse traço aqui, ó, desse gráfico, que tem dois que são dois traços que são determinantes aqui, que é oral e rígido. Então, a maior parte do tempo a pessoa vai funcionar de forma oral, a maior parte de forma rígida. É claro que os outros traços em algum momento também eles vão aparecer, mas geralmente fica entre um e outro. E aí, mesmo que não tenha objetivo, a pessoa consegue fluir. Mas se não, ela trava, tá? Então, no meu caso, por muito tempo eu fiquei travada porque eu não sabia o que eu queria. Hoje eu sei, então eu coloco todos os traços para trabalhar. Então, por exemplo, o esquizoide ele é criativo. Então, eu estou fazendo essa apresentação. Eu coloquei o esquizoide para bolar uns gráficos bonitos, para fazer uma arte bacana aqui no PowerPoint. Então, ele trabalhou show de bola. Eu joguei o masoquista para planejar uma coisa bacana também. Então, eu tive a ideia e depois eu fui para o planejamento. Aí eu fui para execução, rígido e o masoca também é execução. E o psicopata e o oral é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou conversando, eu gosto de estar aqui à frente, é como se eu tivesse um público, uma plateia, então eu estou realizada. Ou seja, os meus 5 traços, eles trabalharam bastante e estão no recurso. Agora, se eu ficar o dia inteiro sozinha, no outro dia de novo, no outro dia de novo, eu fico na dor. Por quê? Eu vou sobrecarregar o esquizoide e os outros traços ficam na dor porque eles não são usados. É como se eu tivesse por dia, vamos supor que cada traço fosse fichinhas que eu tenho que gastar durante o dia. Então, se eu gasto muito dessas fichinhas e não gasto dessas aqui, ó, vou ficar. Essas fichinhas vão ficar aqui. Elas não foram usadas, mas elas precisam ser usadas. Se no dia seguinte eu não usar as fichinhas, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar na dor, porque algum traço vai ficar sobrecarregado e algum não vai existir. Então, isso é dor. Por quê? Dor é sempre quando você não está no recurso do traço. Quando eu estou no recurso do traço, eu sou criativa, eu sou comunicativa, eu gosto de aparecer, eu gosto de delegar, eu gosto de planejar, eu gosto de executar. Quando eu estou na dor, por exemplo, às vezes eu não quero nem sair do quarto, eu quero ficar lá quietinha, não quero ver ninguém. Isso é dor. Eu ficar de vez em quando sozinha no quarto é show de bola, mas a partir do momento que eu falo não querer de jeito nenhum me socializar, é dor. Então, se você tem um adolescente, adolescente é muito comum ficar muito sozinho. Só que se tiver demais, é dor. A criança, a mesma coisa, o adulto, então tem que sempre analisar. Qual que é o traço? Ah, precisa ficar sozinho? Show de bola, tá sozinho, mas quanto tempo esse sozinho? Tá ficando demais? Então, peraí, vamos dar uma olhada nisso. O que está acontecendo? E aqui é um gráfico mais de pessoas com traços predominantes. Então, o oral rígido. O oral, ele gosta de se mostrar vulnerável. O rígido não, o rígido é perfeito, como é que ele vai se mostrar vulnerável? Então, esses dois traços, eles criam atritos entre eles. Então, por exemplo, tem uma festa. Ah, eu vou usar uma sandália maravilhosa. Vou arrasar. Só que em determinado momento, essa sandália aperta, o oral vai fazer tirar, para não aguento mais, vai tirar. Então vai ter uma briga. Qual que é a melhor forma de harmonizar esses dois traços? Quando for comprar roupa, por exemplo, compre bonita e confortável. Agrada os dois traços. E também, quando, por exemplo, o rígido não gosta de mostrar vulnerabilidade, mas justamente porque numa competição não quer que o outro use essa vulnerabilidade como artimanha para poder ganhar. Então, tenha um amigo, tenha alguém, uma amiga para você desabafar, para você poder falar o que você tem vontade e não se expor tanto. Né? Assim, não se expor para quem não deveria, se exponha, se mostre vulnerável para quem você realmente confia, porque é importante, tá? Esse traço oral aqui precisa chorar, esse aqui não. Então, imagina, um quer chorar, o outro não, vai chorar aqui não. Então, é um atrito. Tem determinados momentos que eu falo assim, não, peraí, eu não chorei, essa semana eu vou chorar sim, porque eu preciso chorar, porque é muita emoção, então eu preciso chorar.
Existe análise combinada. Então, por exemplo, casal, sócio, família, né? Marido, mulher, filhos. Então, é interessante a análise combinada. Vamos supor aqui, ó, esse caso aqui eu já atendi. Aqui é um homem, tá? Ele é magro, alto, com ossos aparentes. Aqui é uma mulher, ela é toda redondinha, uma gordura mais fofinha, macia. Então, só de olhar o formato de corpo, dá para saber que ele não gosta de contato físico e ela ama. Como é que ele, qual que é a reclamação dele com relação a ela? Ela é uma pessoa pegajosa, fala demais, não para, fica cobrando que ele fale de sentimento e ele não fala. Qual que é a reclamação dela? Que é uma pessoa distante, que é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, não gosta da presença dela e ela acha que incomoda muito isso. Ele não fala de sentimento, ele não é de abraçar, beijar, de ficar junto, então eles acham que um não gosta do outro. Então, na análise, eu trouxe muito essa diferença para cada um. Então, eu expliquei como é que ele funciona. Ele não gosta de contato físico e tem um porquê, vem lá da infância da programação dele. Então, não exija que ele fique abraçando em público, ele não gosta. Ele vai abraçar as pessoas que ele quer na hora que ele quer. Sabe, gato? Gato não é assim? A hora que ele quer, ele vai e abana e fica ali com a pessoa. Então, assim, ele vai, a hora que ele quiser abraçar, ele vai abraçar, a hora que ele quiser carinho, ele vai atrás. Ele não vai ser uma pessoa assim, totalmente racional e que não quer contato de jeito nenhum. Não, ele vai querer, só que no momento dele, não é toda hora também não. Ele gosta de pessoas? Gosta, mas ele não gosta de ficar o tempo todo com pessoas. Ele precisa ficar sozinho. Então é preciso respeitar esse tempo. Agora, se a esposa não entende isso, vai fazer o quê? Vai sufocar ele e ele vai ficar pé da vida. Então, muitas vezes, ele vai deixar de ir para casa e vai para um bar, vai para um shopping, vai para qualquer outro lugar para desconectar, porque em casa não tem paz. Porque a pessoa quer conversar e ele não quer ouvir nada, ele quer desconectar, quer ficar no videogame, quer ficar assistindo não, né? Tipo assim, quando fica de frente para a TV, é para desconectar, nem tá prestando atenção no que está acontecendo, então é uma desconexão mesmo. E também não fala sentimento, tá? Não fala sentimento e é um jeito dele. No caso dela, ela é uma pessoa que gosta de conversar, gosta de estar junto, gosta de festar. Ah, ele não é muito de sair também, não, de ter vida social, não. Ele prefere, ele é mais caseiro. Ela não. Ela vai querer sair, vai querer fazer festa em casa, vai querer conversar. Gosta de pegar o contato, é muito importante. Gosta de falar de sentimento. Ai, tô feliz, tô triste. E também é uma pessoa que tem facilidade de adivinhar o que o outro está pensando, está precisando. Então, se ele precisa, se ela olha para ele e sabe, ah, você não está bem, né? Vou te fazer um chazinho. Ah, vou te fazer uma massagem. E ela espera que ele faça o mesmo. Só que ele não faz, sabe por quê? Não é nem por maldade, não. É porque ele não tem esse superpoder. Então, ela entendeu que quando ela precisar de algo, ou ela querer algo, ela tem que pedir. Só que para uma pessoa oral, quando pede, não é amor. Só que ela entendeu que é amor, sim, porque ele não consegue identificar. Se ele fosse igual a ela oral, seria tranquilo, mas não é. Então, quando ela quer alguma coisa, fala, ai, amor, eu queria tanto um chocolate. Aí ele vai lá e compra um chocolate. Ai, amor, você tá vindo para casa? Ai, passa e compra aquele croissant gostoso, não sei o quê. Aí ele vai e compra, porque ele não é de adivinhar. Só que ele fez um acordo também. Então, quando ele está saindo do trabalho, indo para casa, se ele passar em algum lugar bacana, uma padaria, sem ela pedir, ele pode comprar uma coisa que ele acha que ela vai gostar e aí vai agradar. Então, no análise corporal combinada é muito legal porque a gente trabalha, são 3 análises, uma com ele sozinho, uma com ela sozinha e depois uma com os dois juntos. E nessa, com a dupla, com o casal, é muito legal porque ele precisa ficar sozinho. O que que você pode fazer para que ele fique no recurso? Ah, então tá. A hora que chegar do trabalho, eu deixo ele sozinho, vou fazer minhas coisas, vou conversar com alguém e eu deixo ele sozinho. Beleza. Aí ficou sozinho. O que que você pode fazer para agradar ela, para que ela fique no recurso? Beleza. Depois que eu fiquei sozinho, aí ela pode vir no sofá, eu vou fazer carinho nela, a gente vai ficar conversando, ficar abraçadinho, eu conto como foi meu dia, ela conta também. Ah, então beleza. Você vê que os dois cederam, mas sem prejudicar o traço. Ele ficou sozinho, recarregou energia. Ela entendeu que ele precisava ficar sozinho para ficar melhor. Ela foi e conversou com a mãe, com amigas ali naquele tempo. Ou então demora um pouco mais para chegar em casa, para sair com as amigas, enfim, para ela se fortalecer também. E aí, quando os dois estiverem juntos, aí eles fiquem no recurso. Viu que interessante?
Então, o que que você vai aprender na análise? Você vai entender como é que você funciona. Gente, só de aprender como é que você funciona, você tira um peso nas costas. Eu, por exemplo, só andava com pessoas orais, então as pessoas gostavam e precisavam ficar com pessoas 24 horas. Só que eu não. Eu tenho muito do esquizoide, lembra que eu falei que é na região do rosto e dos olhos? Eu preciso ficar sozinha. Então, hoje, como é que eu sei como eu sei que eu funciono assim, então chega um momento eu falo, gente, preciso ir embora. Ah, o pessoal fala, já até já sabe, vai ficar sozinha, né? Isso mesmo, vou ficar sozinha para recarregar. Porque eu preciso ficar sozinha. Então as pessoas entendem porque eu explico, ó, eu funciono assim, assim, assim. Ah, que legal. Como você descobriu? Aí eu falo, eu fiz análise corporal. Você vai aprender a negociar com seus traços. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma palestra, eu preciso criar uma palestra. Isso quer dizer que eu vou ficar em casa sozinha, criando, buscando vários livros, cadernos ali, o estudo. Então, eu vou precisar o quê? Usar vários traços, em especial o esquizoide, que eu preciso criar, o masoquista, que eu preciso planejar, e aí depois, na hora de apresentar, eu vou usar o oral psicopata rígido. Então, eu vou usar todos os traços. Agora, se eu precisar planejar essa palestra, eu vou ficar uma semana em casa sozinha, eu vou ficar na dor. Porque eu preciso parar um pouco, ver gente, conversar, eu preciso estar com pessoas. Se eu me isolar completamente, eu fico na dor. Então, para equilibrar os traços, sabe, malabarismo? Para equilibrar os traços, então tá, eu vou ter um horário, eu vou fazer, vou criar das 8 da manhã até meio-dia, paro para o almoço, dou uma saidinha, vejo alguém, depois eu volto, continuo. Então, isso é importante para me abastecer. E aí você vai saber como é que você funciona, você também vai entender e vai negociar com seus traços. Você vai aprender também a avaliar se você está na dor. Eu preciso ficar sozinha, não quero ver ninguém, não quero ver ninguém. Opa, peraí, o que está acontecendo comigo? Por que eu não quero ver ninguém? O que aconteceu? Você começa a avaliar também o que está acontecendo contigo para você virar a chave. Ah, entendi, foi fulano que falou isso para mim, eu fiquei muito chateado. Tá ok, mas ó, eu fiquei o dia inteiro sozinha, agora não, agora eu vou sair, vou ver gente. Ah, mas não tô afim, não. Então eu vou ter que fazer isso, vou fazer uma caminhada para ver gente, porque para sair da dor, preciso ir para o recurso. Preciso ver luz, preciso ver gente, preciso respirar em um outro lugar. Então, você automaticamente vai identificando que você está na dor e vai virando a chave para você ir para o recurso. E vai virar a chave, é isso aqui, ó. Se tiver na dor, vai virar a chave, vai facilitar. Esse conhecimento, gente, liberta o casal que está com muito atrito, quando faz a análise combinada, precisa ver que lindo que fica, porque eles entendem. Ah, chegou do trabalho e já percebi, ó, precisa ficar sozinho, deixa sozinho. Ah, já percebi que tá melhor. Ah, agora eu vou chegar perto, eu preciso. Não, criança não tem muito isso quando olha para o pai e fala, vou pedir dinheiro. Ih, o pai não veio legal, não, deixa quieto, agora não, depois eu peço. A gente já tem meio que isso num sexto sentido, sabe? Só de olhar para a pessoa como é que ela tá, se é uma pessoa que está aberta à conversa, ao diálogo ou não, ela está muito fechada, né? O próprio corpo ele mostra isso, se a pessoa está muito fechada, se a pessoa está mais de amigos, enfim. Então a gente consegue analisar através desse manual de funcionamento, como é que a pessoa funciona. E se você tem um filho, por exemplo, oral, e esse filho está chorando demais, opa, o que está acontecendo com ele? Ele precisa chorar, mas se está demais, tem alguma coisa que não está legal. Eu atendi uma mãe e a criança estava ouvindo a devolutiva, e eu falei para a criança, né? Ela estava lá, falei, olha, você é oral, você precisa chorar. E aí essa criança estava na escola chorando, aí os amiguinhos começaram, né? Ai, Mariquinha, homem não chora. Aí ele falou assim: eu sou oral, eu posso chorar. E ficou tranquilo, porque ele sabe que ele precisa chorar para ficar tudo bem. Não é gostoso quando você entende como você funciona, e principalmente as crianças? Imagina esse conhecimento, professores, vendedores, todo mundo sabendo como é que você funciona e o outro também, o quanto a nossa relação iria melhorar bastante, porque a gente ia respeitar o traço de cada um. Então a pessoa não gosta de aparecer, por que que eu vou expor? Não vou expor a pessoa. Ah, aquela ali gosta de aparecer? Então, peraí, vou arrumar alguma coisa. Você não está aparecendo, você precisa brilhar, você está muito em casa. Peraí, o que está acontecendo com você? Então, automaticamente, a gente já trabalharia ali os traços da pessoa, se está na dor, se está no recurso. Se está no recurso, a gente potencializa, e se está na dor, a gente vira a chave.
Análise corporal eu faço online, tá? A pessoa tem que estar com a internet boa, iluminação boa, a pessoa tá de roupa de academia. Depois que eu faço a análise, a pessoa pode trocar de roupa, igual a Jéssica aqui, ó. Ela fez uma segunda sessão depois e ela mandou assim para mim que estava chocada com tanta coisa que ela aprendeu. Tem uma história muito legal de Thomas Edison, poucas pessoas conhecem. Quando ele era criança, ele estava na escola, ele era uma criança muito questionadora e ele perguntava muito para os professores, e eram umas perguntas, ele tinha muitas ideias fora da caixa, e os professores se incomodavam com aquilo. Aí um dia ele chegou em casa e entregou para a mãe uma carta, falou: "Mãe, a professora mandou essa carta aqui". Aí a mãe pegou a carta com muita habilidade, leu, os olhos encheram de lágrimas, né? Aí ele falou: "Mãe, o que que tá escrito?". Aí ela falou assim, ó: "Tá escrito assim, meu amor. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem bons professores para treiná-lo. Por favor, ensine você mesma". E como ela era professora, então ela ensinou o filho tinha um laboratório no quintal e começou a treinar. E aí, né, tempos depois, ele foi conhecido então como inventor da lâmpada incandescente e teve outros e outros e outros inventos, né, invenções que foram patenteadas, enfim. Só que quando essa mãe morreu, ele encontrou a carta e ele já estava adulto. E aí ele leu a carta e não estava escrito essa mensagem, estava escrito assim: "Seu filho tem deficiência mental. Não podemos mais deixá-lo frequentar a nossa escola. Ele foi expulso". Agora eu te pergunto, se essa mãe tivesse falado isso para Thomas Edison: "Filho, você tem deficiência mental, você foi expulso". Será que esse menino, ele teria desenvolvido tanta habilidade para ser o gênio que ele foi reconhecido? Ou será que as pessoas começariam a tratar ele como um deficiente mental? Ah, deixa brincando, nem ensina nada porque não vai aprender. Ele teria chegado a gênio. Hum? Fica a reflexão. A partir do momento que a gente entende como a gente funciona e a gente potencializa as nossas habilidades, a gente decola. Mas a partir do momento que a gente não conhece e a gente está indo contra as nossas habilidades, então, por exemplo, você tem facilidade de comunicação, de criatividade, mas você está num trabalho ali, ó, que você tem que planejar, 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 não é para você. Mas você, não, eu tô ali, eu vou aprender, eu vou fazer, sabe? Você se desgasta e não está no recurso do seu traço. Então, quando você está numa profissão, está trabalhando ali com recurso do seu traço, você só tende a crescer, a evoluir, entende? Então, daí a importância. Quanto mais você se conhece, mais você se liberta, mais você tem uma vida leve. Então, todos os traços são fantásticos quando estão no recurso. Todos os traços são ruins quando estão na dor. Deixe os seus traços no recurso e você vai ver como é possível ter uma vida mais leve, mais saudável e o quanto os seus relacionamentos vão melhorar, vão ser mais tranquilos, mais leves. Seu relacionamento com o marido, esposa, filhos, sócio, enfim, com todo mundo à sua volta. Quanto mais você está bem, quanto mais você está vivendo no recurso dos seus traços, mais você pode ajudar, mais você pode influenciar, mais você pode contribuir com o mundo melhor.